kit para ensino domiciliar. É vendido já pela internet por mais de R$ 1.500. O homeschooling nem foi aprovado ainda no Congresso e já está gerando lucro. É isso mesmo, Beatriz Manfredini? O que mais você conta pra gente sobre o assunto? É isso mesmo, Adriana. Olha, a gente encontrou em pelo menos 3 sites diferentes a venda desse material para ensino domiciliar, né? Ele é vendido de diferentes formas, alguns oferecem desconto para quem tem 2 filhos, então no segundo filho tem desconto, pode pagar anualmente um pouco mais barato, mensalmente, tem diversas modalidades, mas o fato é que não custam menos de R$ 1.500 esses materiais, não só para ensino médio, como também para ensino fundamental. Então, é um material que está sendo vendido e causa preocupação nos especialistas, porque a medida, né, do ensino domiciliar, do homeschooling, ainda não foi aprovada. Ela já passou pela Câmara dos Deputados há mais ou menos 2 semanas e atualmente está na Comissão de Educação do Senado Federal, está passando ali por análise. Se o Senado aprovar sem nenhuma ressalva, ela vai para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro, que até então tem se mostrado favorável a essa medida. Caso o Senado faça alguma alteração, aí não, aí pausa esse processo, o texto retorna para a Câmara dos Deputados e aí então eles precisam analisar novamente. Então o fato é que ainda falta um tempo para que isso seja regulamentado, se for mesmo aprovado, né? Mas já tem essa venda acontecendo em pelo menos 3 sites, nós já encontramos. Lembrando que para o homeschooling ser aprovado, por enquanto, ele tem ali no texto algumas regras que estão sendo colocadas, como por exemplo, pelo menos um dos pais ou responsáveis pela criança precisa ter ensino superior ou tecnológico. Também precisa, por exemplo, que as crianças tenham ali uma assistência. Se os pais não tiverem ensino superior, eles precisam passar isso para alguém que tenha. Precisam estar matriculadas em uma instituição de ensino e também precisam ser avaliadas pelo menos uma vez por ano. Falta que tem muita água ainda para rolar. Não era para esse material ainda estar sendo vendido desde já, né, Adriana? Pois é, valeu, Beatriz, mas Ricardo Salles, é claro que os comerciantes não iam aproveitar essa nova brecha, essa oportunidade, um assunto que ainda divide opinião no país, mas que deve ainda ser bastante debatido. Seria justo que os próprios pais escolhessem se querem que o ensino dos seus filhos seja em casa ou numa escola? Ora, a escolha sobre a educação dos filhos compete aos pais. Só em países autoritários e comunistas, como a China, como Cuba, provavelmente a Venezuela, tem esse sistema que obriga as famílias a seguirem o que o Estado quer, né? Países mais liberais, mais desenvolvidos, inclusive, dão a sua autonomia. Não necessariamente os pais precisam colocar seus filhos no homeschooling, mas quem quiser colocar, tiver condições, talvez essas inseridas na lei ou até outras, né, podem colocar. Eu, por exemplo, não colocaria meus filhos no homeschooling. Não é uma alternativa que eu acho interessante. Mas diante de um evidente aparelhamento ideológico de escolas e até de universidades, enfim, a clara demanda para que os pais retirem eventualmente os seus filhos de uma escola, de um curso, de um local em que há um inescapável aparelhamento e façam o ensino residencial. É uma medida fácil de implementar? Não é, mas creio que como opção ela é correta, ela é interessante. Aqueles que não se veem acolhidos por essa alternativa não são obrigados a fazer. Então é importante ter, acho que é um avanço importante e o Brasil, de certa forma, vai ganhar muito com isso, inclusive em locais mais remotos. Olha, é completamente absurdo esse argumento de que pais devem tirar seus filhos da escola ou poderiam eventualmente tirar seus filhos da escola por causa de um ilusório aparelhamento ideológico que só existe na cabeça dos bolsonaristas, né? Não tem aparelhamento ideológico. Peraí. Ô, Amanda, como você fala isso? Está cheio de aparelhamento ideológico na escola. Olha os livros das escolas. Pelo bolsonarismo. Mas existe na cabeça de quem? Que besteira é essa? As universidades, o ensino público e privado, para difamar o setor acadêmico. Então, assim, está cheio de aparelhamento ideológico, Amanda. Para de falar bobagem, pelo amor de Deus. Dizer que há um aparelhamento ideológico e, coitadinha das nossas crianças, elas estão sendo instrumentalizadas por esses professores comunistas, manipuladas. Está cheio, absurdo. Exatamente. Existem excelentes esquerda escolas caviar em todo o país, excelentes professores que merecem respeito, tanto no ensino público quanto no ensino privado. Então, tirar o seu aluno de uma escola, seja pública ou privada, com esse motivo, é absurdo. Eu entendo que até existem pessoas que têm um modo de vida diferente e, por isso,
queiram recorrer ao homeschooling, que compete, seja assim, o mínimo do mínimo da população. As pesquisas indicam que 0,4% das famílias têm interesse em homeschooling. É uma inversão de pauta, uma inversão de prioridade total. A gente viu trocas 4 ou 5 no Ministério da Educação desde o começo desse governo. Ninguém consegue completar, acho que 1 ano no Ministério da Educação. Isso sim, um aparelhamento ideológico do Ministério da Educação. Nenhuma pauta que deveria ser prioritária foi prioridade na agenda do governo no que diz respeito à educação. Começando pelo Fundeb, né, no primeiro ou segundo ano do governo, que foi aprovado a despeito do governo não ter participado de nenhuma reunião, de nenhuma audiência pública e não ter lutado pelo Fundeb. Mesmo assim, ele foi aprovado pela maioria na Câmara dos Deputados. Esse mundo do manioca aí está perdido, meu Deus. No Senado, e o governo foi obrigado a acompanhar. Então, o homeschooling, ele acaba precarizando ainda mais o ensino. A gente vê, imagina, empresas vendendo kits de homeschooling, né? Então, assim, precariza mais ainda a educação. Depois de 2 anos em que a educação tem sofrido bastante, com mais crianças fora da escola, com aumento da evasão escolar, aumento da taxa de analfabetismo, a gente ainda tem uma taxa de analfabetismo alta no Brasil, então é isso que a gente tem que estar, isso que a gente deveria combater, né? Distorções e problemas Sofreram de base. Porque vocês defenderam fechar tudo. Foram vocês que defenderam fechar tudo. Uma preferência ideológica, ela pode matricular o seu filho numa escola cívico-militar, ou então numa escola que tenha várias vertentes, correntes diferentes. Ou numa escola bilíngue, né, Amanda? Metodologia. E você pode matricular o seu filho numa escola diferente. Não. Agora, dizer que as escolas públicas fazem algum tipo de lavagem cerebral nessas crianças, não. Essas crianças precisam de aprendizado. Mas quem está falando isso é você, ninguém falou isso. Não tem nada a ver com político. Você falou isso, Não, eu falei que há escolas, não tem disse um que são aparelhamento ideológico. Você falou que há aparelhamento ideológico. Há escolas em que tem um aparelhamento ideológico muito grande. É uma argumentação que só serve ao bolsonarismo e é uma argumentação falsa. Não falei nada de escola pública, falei que há escolas que têm aparelhamento. É absurdo você usar um tema tão fundamental para esse país como a educação. A gente tem baixas taxas em todos os exames internacionais e nacionais, no PISA, no IDEB. É absurdo você usar, instrumentalizar a educação para esse tipo de discussão ideológica. Você presta um enorme serviço ao país. Cris, Amanda, como olha, cansa, nunca ouvi viu? tanta bobagem junto. Nossa Senhora. Como Quanta cansa, bobagem. como cansa, como cansa ouvir essa discussão da militância. Posso falar? Por favor, Cris. Eu preciso de som. Eu tô Você, com som Cris, aqui. vai lá. Pode ir. Vocês estão me ouvindo? A gente te ouve sim, Cris, pode falar. Eu estou dizendo como cansa ouvir essa militância cega, ideológica, presa no discurso lulista, no discurso psolista, nesse discurso de esquerda radical, tentando tapar o sol com a peneira. Amanda, foram 30 anos de aparelhamento, sendo que os últimos 16 anos aí, governo, especialmente os 14, né, da era Lula e Dilma, foi um aparelhamento tão intenso das universidades que formaram as gerações de professores que agora dão aula para os nossos filhos, que só quem não quer ver isso, não vê. Não é pai de criança que estuda em colégio bilíngue que está percebendo isso, sabe, Amanda? São os pais da classe média, da classe baixa, que estão com os filhos em escolas cheias de professores doutrinadores. A gente está aqui denegrindo a classe dos professores? Jamais. Eu sou filha de professores, sou irmã, cunhada de professores, já dei aula também. Jamais desmereceria professor. Agora, negar que há doutrinação dentro da sala de aula para vir com esse discursinho aí de ai, bolsonarista, ai, não sei o quê. Pelo amor de Deus, a gente não é trouxa, não é idiota, a gente enxerga o que está acontecendo dentro da sala de aula. Foram 2 anos de lockdown e agora vir falar de problema de educação. Foram 14 anos de PT aparelhando tudo e roubando dinheiro de tudo que é lado e se fingindo preocupar com o pobre e agora vir com esse discursinho, querer jogar tudo nas costas de quem defende homeschooling, quem defende liberdade. Os pais precisam ter liberdade para decidir o destino de seus filhos. 0,4%, 0,1%, o que seja. Direito de cada um de decidir aonde matricular seus filhos. E o fato, a gente está vendo aqui no GC a história da venda de kits, não tem problema nenhum, isso não piora a qualidade da educação, compra quem quiser, ninguém é obrigado a comprar. Faça essa carinha aí, Amanda, tá todo mundo rindo desse seu discurso vazio, dessa militância Cristina, cega, de você, nossa, que não você tem nem, tem que entender que a liberdade, você não ela advém da acompanha educação. os vídeos. Pelo amor de Deus, como é que você não enxerga o que está acontecendo nas escolas? Olha, por favor, ver... negar isso. Cristina,
O que E Amanda, para vocês verem como essa história não é o que está acontecendo nas escolas e a má qualidade. Amanda, para você ver como você não tem razão no que você falou. Professores, é isso que está acontecendo nas escolas. Para você ver como você não tem razão no que você falou. Manipulação ideológica. Olha, eu vou ler aqui um trecho para você. Essa semana, não foi ano passado, nem há 30 anos atrás, ou uma pessoa que fez uma denúncia anônima, foi nada disso. Essa semana, eu peguei o livro de história do meu filho caçula, que tem 11 anos. Peguei o livro de história e vou ler uma frase do livro de história da escola do meu filho. Meu filho, não é filho de outra pessoa, não. Respeito é um modo... o capítulo é sobre terras indígenas. A invasão e ocupação da América do Sul por portugueses e espanhóis causaram a morte injusta de milhares de indígenas, além da expulsão dos nativos sobreviventes das suas terras originais. Atualmente, as áreas demarcadas como terras indígenas são questionadas por perversos grupos econômicos que não aceitam a garantia de um espaço tão amplo para a manutenção de vida dos pobres indígenas. Vai se catar esse pessoal, coisa ridícula, bando de petista aqui, ó, é um livro da escola. Ridículo, papo de Guilherme Boulos, é o fim da picada, é isso que eles fazem. Bando de petista desgraçado, ensinando história mentirosa para as crianças. Expulsos da sua terra, e agora você tem grupos econômicos interessados, inclusive os garimpeiros que invadem as terras indígenas. Ridículo, ridículo. Isso é texto petista, isso não é matéria para ser ensinada na escola desse jeito. Visão maniqueísta, militante, petista, nojenta. Bando de gente ridícula. Não nenhum, Salles. É você querendo distorcer a história, querendo reescrever a história. Você é ridícula de falar isso. Isso é uma barbaridade que não tem tamanho. Aparelhamento total das escolas. Total. Não foi o PT que colocou pastores atendendo, fazendo o primeiro atendimento. O PT colocou um bando de maconheiro para dar aula para as crianças. Olha o que está acontecendo. Isso sim que eles fizeram. Bando de revoltadinho. Vai vender bijuteria no vão do MASP, encher o nosso saco. Amanda, você precarizando o país que já tem uma educação precária. Você quer saber o que o governo Bolsonaro fez pela educação? Se dê o trabalho, faça um serviço jornalístico decente, se dê o trabalho de abrir o site do MEC. Abra o site do MEC e se informe sobre o projeto Conta Pra Mim, sobre o Grafogame, sobre a Secretaria de Alfabetização. Ria! Você não quer se informar, daí você fica desinformando aqui o telespectador e o ouvinte da Jovem Pan. Quem desinforma é você, Cristina. Quem desinforma é você. As pessoas sentem na pele. Eu não preciso abrir site de propaganda nacional de alfabetização e os avanços que isso tem provocado na alfabetização dos brasileiros, apesar dos lockdowns escolares absurdos protagonizados por prefeitos e governadores que duraram quase 2 anos em alguns estados. Aliás, foi essa turminha aí da Amanda que resolveu fechar as escolas. É inteligente. E depois vem falar do problema da educação na pandemia. A gente tem que enaltecer. Um bando de cara de pau. E depois pau. Vocês falam de ideologia. Alguém que coloca como secretário de educação Nadalim, que não só fala bobagem. Depois para de falar bobagem. Falar de manipulação de aparelhamento ideológico. Bando de esquerda caviar, falso moralista. Só sabe a verdade. Ideologia. Ok, a gente segue acompanhando a discussão com relação